para chegar mais gente e a gente poder iniciar, tá certo? Quem quiser dar um oi, Silmara, boa noite, Silmara, seja bem-vinda. Silmara, é de Panelas mesmo? Pois é. Quem estiver chegando pode dar um oi e a gente vai esperando aí o pessoal chegar para a gente poder iniciar. O Rodrigo, eu tô vendo o Rodrigo, grande amigo Rodrigo, pessoa maravilhosa, palestrante e de uma luz incrível. Espera mais um pouquinho, tá? Pra gente poder iniciar. Pessoal que tá entrando agora, a gente vai falar sobre depressão versus Covid. E aí a gente vai entrar falando sobre essa questão da regeneração. Duda, boa noite, Duda. Oh, coisa boa. Obrigada pelo convite, Duda. Muito obrigada. Deixa eu colocar meu telefone aqui no silencioso. Só um minutinho. Ok. Voltei. Sim, frequento o centro. Silmara, né? Silmara de Panelas mesmo. Que bom. Duda, quando for para começar, se você quiser me avisar, aí você diz, Paula, já podemos iniciar. Veja se você prefere assim, tá certo? Nós estamos na página da Fraternidade Espírita André Luiz, que fica em Panelas. Recebemos esse convite a pedido de Duda. E aí, a gente normalmente tem feito live na nossa página, que é a página Paulo Shoa no Facebook. Mas a Duda pediu para dessa vez a gente fazer na página do próprio centro. E aí vai ficar gravado para vocês, até para quando vocês quiserem consultar o material. Mas eu acredito que o que a gente vai conversar aqui hoje acalme o coração aí de vocês. A gente vai falar nessas dores da alma que a gente tem enfrentado aí com esse isolamento social. E eu espero acalmá-los, tá? Vocês estão me ouvindo bem? O pessoal tá me ouvindo aí? Dá um ok, tá? Se estiver me ouvindo, escreve pra mim, tá certo? Alguém quer água? E aí, Duda, podemos iniciar? Aguardando aí as instruções. Algumas pessoas que seguem a gente no Facebook e no Instagram, elas estão dizendo aqui que estão com dificuldade de acessar a página Fraternidade Espírita André Luiz. Na verdade, de encontrar a página. Porque como tem muitos centros que se chama André Luiz, aí eles estão com dificuldade. Pessoas que queriam assistir a live e não estão conseguindo. É isso que eu estou lendo aqui. Bom, como vai ficar gravado, aí o pessoal depois pode consultar o material, certo? Então, eu acho que já dá pra gente começar. O nosso tema de hoje é sobre depressão versus Covid.
a humanidade caminha para a regeneração. Esse é o tema de hoje, tá? Antes da gente fazer de estar aqui com vocês, eu fiz uma oração, pedi a Deus que de alguma forma que essa palestra pudesse tocar algum coração que está aí do outro lado assistindo a gente, que pudesse aliviar as tensões, os medos, as angústias, tudo isso que está muito presente aí nos lares ao redor do mundo. Então, assim, sintam-se abraçados por mim. Gratidão pelo convite maravilhoso. Pessoal de Panelas, eu já estive em Panelas, já fiz a palestra aí para vocês. E agora eu tô aqui em Olinda, Pernambuco, que é onde eu moro, aqui da minha casa, onde eu trabalho, onde eu faço atendimento online. Eu tô aqui agora para a gente conversar sobre depressão versus Covid. A humanidade caminha para a regeneração, certo? Então, bora lá. Primeira coisa para falar para vocês é a seguinte: vamos bater um papo. Então, quem quiser ir conversando, gente, pode perguntar na live, tá? Escreve aí um recadinho e aí a gente vai trocando uma ideia, tá certo? A gente vai batendo um papo. Bora lá. Quando a gente fala de pandemia, a gente está dizendo que é uma coisa que tomou uma proporção gigantesca, que é algo que está a nível mundial e que acomete praticamente grande parte das nações. Quando a gente fala de depressão, observe o seguinte: antes da gente entrar no isolamento social, o que é que se falava antes? Eu lembro que a televisão mostrava muitos casos de suicídio. Se falava muito, tínhamos um número muito alto no mundo, não só no Brasil. Se falava muito da doença do século, o mal do século. Era assim, muito que se falava, o mal do século. O que é o mal do século? A depressão. Ou seja, antes de chegar o vírus, a gente vivia com medo da depressão. Essa é a realidade. A gente vivia com medo da depressão, porque 322 milhões de pessoas diagnosticadas com depressão no mundo. Então a gente vivia uma pandemia, uma pandemia emocional, porque não era só a depressão. A gente tem muita gente no mundo que tem transtornos ansiosos. Ou seja, segundo a OMS, o Brasil, só para vocês terem uma ideia, isso eu estou falando antes do vírus, tá? Qual era a pandemia que o mundo vivia antes do vírus, certo? O Brasil é considerado pela Organização Mundial da Saúde como o país onde tem as pessoas mais ansiosas do mundo. Ou seja, aqui a gente tem um número alto de pessoas que têm transtornos ansiosos, sejam eles de diversas ordens. Por exemplo, síndrome do pânico é um tipo de transtorno ansioso. Quantas pessoas a gente não conhece que tem síndrome do pânico? Transtorno de ansiedade generalizada é outro tipo. Transtorno obsessivo compulsivo, que é o famoso TOC. Estresse pós-traumático. Então, assim, o Brasil já tem essa característica de um país que tem o maior número de pessoas ansiosas. Quando a gente não trata essa ansiedade, quando a gente vive muito preocupado e normalmente sempre assim, comumente, né, sempre na mesma ideia repetidamente, como se fosse uma ideia obsessiva, a gente tende a desenvolver um toque, por exemplo. Então, quando a gente tem o mesmo pensamento de forma repetida, a gente desenvolve o toque. Quando a gente tem a mesma preocupação, quando a gente tem diversas preocupações não reais, a gente não sabe de onde vem,
essas preocupações, mas a gente está o tempo todo preocupado e o tempo todo no futuro, a gente potencializa essa ansiedade da gente a ponto de poder se transformar num transtorno de ansiedade generalizada, que é a TAG. Isso eu estou falando no aspecto psicológico, e a gente sabe que existe o âmbito espiritual, que eu não vou descaracterizar, até porque a nossa palestra hoje é uma palestra espírita. Então eu vou trazer elementos espíritas para esse bate-papo, mesmo sendo psicóloga e trazendo aspectos também do âmbito emocional, tá? Mas eu vou frisar hoje na questão espiritual. Então, o que é que acontece? Quando a gente não cuida, a gente pode sim desenvolver outras comorbidades, como a depressão. Então, segundo a OMS, o Brasil é o país da América Latina que tem o maior número de pessoas com depressão. Aí vejam só, essa era a realidade que nós estávamos antes do vírus. De repente, explode essa questão do Covid-19 no mundo. No mundo. E hoje, como é que a gente se percebe? Vejam só, hoje a gente tem pessoas no mundo inteiro em isolamento social. Temos comportamentos diversos. Pessoas que estão a reclamar de Deus, pessoas que estão de mal de Deus por conta do que está acontecendo, ou seja, pessoas que tinham ou não depressão, que tinham ou não alguma comorbidade, vamos dizer assim, emocionalmente falando, algum transtorno emocional, e que hoje estão no isolamento social, estão reclamando de Deus ou estão felizes porque estão tendo mais tempo para olhar para a vida, para olhar para si. Outras pessoas estão muito preocupados, passando por diversas necessidades. Outras pessoas estão mergulhados na bebida, porque inclusive já foi constatado que tem aumentado muito o número da venda da bebida alcoólica com esse isolamento social, que é uma coisa que está preocupando, e a bebida alcoólica está sim ligada também a processos de depressão, de ansiedade. Pessoas que já consumiam, a tendência é aumentar esse consumo do álcool. Então a gente tem hoje nos lares comportamentos diversos. Se a gente voltar para antes do vírus, a gente pensa o seguinte: se antes a humanidade estava exatamente na pandemia emocional, quando se fala da depressão, quando se fala do número de suicídio, faltava o que para aquelas pessoas? Porque veja, a gente tinha a rua que podia sair, nós podíamos fazer o que a gente quisesse, ninguém estava em isolamento. Era visível para a sociedade, para a humanidade, que faltava um sentido de vida. Porque as pessoas reclamavam do mesmo jeito antes, mas faltava um sentido para que a vida pudesse ter brilho. E agora com o vírus, muita gente está mal com essa situação. Porém, o que é que eu trago para vocês hoje aqui? Existem duas coisas que ajuda a gente sair da situação triste de medo de pegar a doença, né, de pegar o Covid, das incertezas do futuro. Existem duas coisas bastante importantes. Uma se chama espiritualidade. E aí eu não sei se tem alguém assistindo o nosso vídeo que não é espírita, tá? Então eu preciso dizer que a espiritualidade, que não é religião, espiritualidade. Então essa conexão com esta espiritualidade vai te ajudar a você se encontrar e entender o que é que Deus quer de você nesse momento de vida. Por quê? Vejam só. Gente, desde que o mundo é mundo, que existe vírus. Quantos ataques de vírus a gente já teve pelo mundo?
A gente teve a tuberculose, só para vocês terem uma ideia, ela durou 100 anos até ser descoberta a cura, porque, óbvio, também era em outras épocas, nós não tínhamos o avanço da tecnologia, da ciência como a gente tem hoje. Ela matou 1 bilhão de pessoas. Tivemos a varíola, tivemos a peste no século XIV, tivemos a AIDS, tivemos muitos vírus, muitos. Porém, nenhum deles chegou a atingir a humanidade toda. O Covid está atingindo a humanidade toda, o planeta Terra. Só em a gente saber disso, faz a gente parar e pensar, tem alguma coisa errada. Porque Deus, ao permitir, porque Ele não colocou o vírus aqui, não foi Deus que fez isso, isso é construção nossa, isso é do homem. Se Deus está permitindo isso, alguma coisa Ele quer comunicar. Aí a gente vai para as obras de Allan Kardec. E aí é a segunda coisa que eu trago para vocês como um elemento que ajuda muito, meus amigos, a acalmar o coração nesse momento de pandemia, que é estudar a literatura espírita. Porque o espiritismo é uma doutrina que tem base filosófica, científica e religiosa. Quando a gente estuda a ciência espírita, a gente percebe que aqui Kardec, através dos espíritos, explica tudo o que está acontecendo hoje. Tudo isso era uma coisa já prevista. Não é novidade. Quantos espíritas, eu percebo, gente, eu acompanhando as redes sociais, eu percebo muita coisa assim, que eu vejo que ainda tem muitos espíritas fragilizados, sabe? Onde a gente tem um acervo, gente. Eu tô aqui, olha, com a Gênese, obras póstumas, tá tudo aqui, a Gênese, obras póstumas, o Livro dos Espíritos tá aqui, olha esse daqui também, A Caminho da Luz. Ou seja, a gente tem muito material que diz pra gente o que é que está acontecendo nesse momento. Então, como é que a gente consegue internalizar esses ensinamentos? Através da fé raciocinada. Meus amigos, se a gente não tiver uma fé raciocinada, a gente vai ficar mal. Não vou mentir para vocês não. Pode ser espírita, pode ser a pessoa mais estudiosa do espiritismo, mas se a fé dessa pessoa não for uma fé raciocinada, qualquer coisa vai te derrubar. E ter fé raciocinada faz você compreender que a doutrina dos espíritos não é uma doutrina falsa, que a comunicabilidade dos espíritos, que tudo isso que acontece, as mensagens que a gente recebe, o que foi escrito por Allan Kardec, o que foi escrito por Chico Xavier, o que tem sido escrito até hoje, tem uma verdade. Agora, estudando cientificamente, trazendo a ciência para essa compreensão. Então, o primeiro convite que eu faço para você que está aí do outro lado, que é espírita, é que trabalhe a fé raciocinada para que você não sinta medo. Na verdade, você vai sentir medo. É normal sentir o medo e a gente tem que aceitar as emoções que a gente está agora. Paulo, eu estou com medo, eu estou com angústia, eu estou aperreado. É normal. Agora, o que não pode é você permitir que isso seja um desespero, que você acha que não tenha... que não, isso nunca vai acabar, que isso veio para o mal, que Deus quer o mal da gente, que o mundo vai acabar. Isso não pode ser discurso, principalmente de espírita. Não pode.
porque a gente tem explicação dizendo o que está acontecendo e a gente sabe que a gente está passando por um processo transformador moral. Não é um processo transformador físico, é transformador moral. Estamos sendo convidados agora a olhar para dentro de nós. O momento não pede desespero. Deus não fez a gente parar para ficar acelerado, como nós estávamos antes do Covid. Antes, o egoísmo imperava. Hoje, a gente já percebe o egoísmo ainda é presente muito, mas a gente já percebe um movimento diferente de muita gente, que é a solidariedade. Quando a gente vem aqui para a obra, vejam só para a gente entender. No livro A Gênese, capítulo 13, Allan Kardec diz assim, olha: os tempos marcados por Deus são chegados, nos dizem de todas as partes, onde grandes acontecimentos vão se cumprir para a regeneração da humanidade. Tem mais, tá? Observe o seguinte. Vindo aqui para... Deixa eu pegar aqui para falar para vocês. Aqui. Vindo para Obras Póstumas, certo? Olha o que Obras Póstumas diz no capítulo Regeneração da Humanidade. Regeneração da humanidade. Não credes, olha o que ele diz. Não credes, no entanto, no fim do mundo material, a Terra progrediu desde a sua transformação. Deve progredir ainda. E não vai ser destruída, não. Mas a humanidade chegou a um dos seus períodos de transformação. Estamos num período de transformação. E a Terra vai se elevar na hierarquia dos mundos. Então, a gente já sabe que a Terra hoje é um planeta de expiação. Nós estamos aqui tentando nos tornar pessoas melhores. Então, é um planeta que a dor é uma realidade. A gente precisa aceitar isso e entender. Uma coisa é a gente aceitar, mas essa aceitação não é paralisante. A resignação é aceitar entendendo, mas Deus deu inteligência para a gente transformar isso e não ficar acomodado naquele discurso, como eu já ouvi pessoas dizerem assim: ah, Deus me colocou nessa situação que eu estou, então eu fazer o quê? Vou continuar aqui, é isso que ele quer, e a vida vai passando e você não vai progredindo. Não é isso. Ele te deu inteligência, não te deu? Se ele te deu inteligência, é para você usar a inteligência para sair daquela situação, tá? Então, nós estamos num mundo de expiação e prova para a gente se tornar pessoas melhores. E aí o mundo, quando a gente tem mudar essa nossa atmosfera psíquica, mudaremos a nossa atmosfera fluídica e a gente contribuirá para um planeta melhor. Aí, continuando, ele diz mais aqui, vejam só. Não é, pois, o fim do mundo material que se prepara. Então, gente, não pensem que vai chegar uma catástrofe mundial, a bomba, né? A gente estava morrendo de medo da bomba, né? Terceira Guerra Mundial, para destruir tudo isso. Não vai chegar isso, não vai chegar um tsunami que vai acabar com o planeta Terra, não. Aqui, no livro Obras Póstumas, não é, pois, o fim do mundo material que se prepara, mas o fim, olha a frase, mas o fim do mundo moral. É o velho mundo, o mundo 2. Observe o que é que está indo embora. Preconceitos, egoísmo, orgulho, fanatismo,
que desaba, gente. É o fim do mundo do preconceito, do egoísmo, do orgulho, do fanatismo que desaba. E observe que é o que está acontecendo. Se o Covid veio para todo mundo, ele não escolheu a nossa cor, ele não escolheu a nossa conta bancária, pode ser da pessoa mais rica do mundo até aquela pessoa mais simples. Ele não escolheu se você é casado, se você é solteiro, se você é bandido e vive uma vida desregrada, ou se você é uma pessoa extremamente religiosa. Ele não escolheu ninguém. Ele simplesmente veio para todo mundo. Quando vem para todo mundo, e quando Kardec diz aqui que é o fim do mundo moral, no sentido do egoísmo, do orgulho, fanatismo, até percebe que muitas religiões estão se unindo para falar da única coisa que une todos os povos, que é o amor. Não é? Várias pessoas, líderes de religiões, se unem para falar de amor, pedindo à humanidade para entrar em oração. Várias pessoas estão agora, pessoas que antes não olhavam para ninguém, não se colocavam à disposição para ajudar, estão saindo dos seus palacetes para levar comida para pessoas nas ruas. Não é? Outras pessoas estão fazendo máscaras em casa para doar para os pobres. Cada um está olhando o que é que tem de talento que pode ser doado neste momento para ajudar a humanidade, porque todo mundo agora sente a mesma dor. A mesma dor que eu trago, porque a dor é muito de cada um, tá? Essa dor que eu estou trazendo como mesma, estou falando de uma dor coletiva chamada dor empática. Ou seja, eu sei que você está aterrorizado com tudo que envolve o Covid-19, então empaticamente eu me coloco no teu lugar, eu sinto a tua dor, então eu quero te ajudar. Mais ou menos assim, tá? Não sei se vocês estão entendendo aí. Qualquer coisa vai botando a mensagenzinha aí. Paula, não entendi isso. Explica de novo e a gente vai conversando, certo? Então, aí isso já é uma evolução que os espíritos falaram aqui para Kardec. Já é uma evolução moral, porque hoje a gente consegue já ver a dor daquela pessoa. Quando a gente pensa, por exemplo, meu Deus, quantas mãezinhas estão agora naquelas casas que mal tem parede, o chão é de barro, com não sei quantos filhos. Como é que tá esse pessoal? E as chuvas que vão chegar agora? Então a gente começa a sentir essa dor. E isso, como eles trazem aqui, já é um avanço para nós seres humanos, que até então, quantos de nós só olhávamos para os nossos problemas? Todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema. Do pobre ao rico, do saudável ao doente. Todos. Só que muitos só olhavam para si. E aí ele traz a leitura do egoísmo, né? Então, avançando aqui na leitura, gente, ele fala o seguinte, tá? Quando ele diz que é o fim do mundo moral, ou seja, é o velho mundo, né? O mundo dos preconceitos, do orgulho, da vaidade, do fanatismo, que vai desabar. Cada dia leva-lhes alguns resíduos. Olha, cada dia vai acabando um pouquinho esse nosso egoísmo. Nosso egoísmo que eu trago, humanidade, tá? Cada dia a gente vai ficando mais sensível, mais depurado. Tudo acabará para ele
com a geração que deles se vai, e a geração nova, olha aí, geração nova, elevará o novo edifício que as gerações seguintes consolidarão e completarão. Isso aqui é bem importante. Quando fala dessa geração que está indo embora e da geração que está vindo, aí eu quero trazer uma coisa aqui para vocês, tá? Vejam só. A gente não está dizendo, Kardec não está dizendo aqui, nem os espíritos, que todo mundo que está partindo agora é porque é uma geração que não é saudável para o planeta. Ou seja, vocês vão embora, então quem está morrendo agora vai, porque os saudáveis moralmente virão para ajudar a humanidade. Não é isso, tá? Primeiro, deixar claro uma coisa aqui para vocês. Muita gente que eu conheço está associando o Covid-19, ou seja, peguei Covid-19, pronto, é sinônimo de óbito. Muita gente pensa assim, peguei Covid-19, já vou me preparar para morrer. Não é assim. Então, acalma o teu coração, porque muitas pessoas com mais de 60 anos, cheio de comorbidades, pegaram o Covid e se recuperaram. Vocês devem conhecer gente assim. Voltaram para casa, tá tudo bem. Pessoas mais jovens, sem comorbidade, super saudável, pegaram Covid e aconteceu o quê? Desencarnaram. Gente, as pessoas estão morrendo não é porque o Covid está matando. A gente morre no dia que nós precisamos morrer. A morte, ela não erra data. Não existe bala perdida. Tá lá no livro dos Espíritos. Não existe bala perdida. O Covid foi só o veículo. A pessoa ia desencarnar naquele dia de todo jeito, com Covid ou sem Covid. Então é bom deixar isso muito claro. Até porque tem muita gente voltando para a pátria espiritual que não é de Covid. A gente está esquecendo que tem pessoas desencarnando aí nos hospitais com outras doenças como diabetes, como câncer, algum tipo de cardiopatia. Não é verdade? Então, primeiro, não associe o Covid à morte, porque isso é uma construção nossa. E alimentar isso aumenta a nossa ansiedade. E a gente pode desenvolver síndrome do pânico. Se não aparecer agora, aparece depois que voltar todo mundo a ter aquela rotina. Então, começa primeiro a trabalhar essas emoções para não adoecer depois. Para que esse número da depressão não aumente. Porque que ser humano você vai ficar depois que passar tudo isso? A proposta é a gente ficar bem, a gente usar esse momento para ler, para a gente refletir o que é que os espíritos queriam dizer para a gente, falando sobre esse momento que nós precisaríamos parar para um autodescobrimento. E não para a gente ficar pior do que antes do Covid, porque antes já estava ruim. Tinha muita gente reclamando da vida antes, muita gente, tá? Aí observe o seguinte, continuando em obras póstumas, tá? A época atual, gente, é de transição, certo? Os elementos das duas gerações se confundem, ou seja, hoje nós temos aqui encarnados no nosso planeta espíritos que ainda estão atrasados, espíritos ainda que não conseguiram desenvolver o amor, que não conseguiram ainda se libertar do egoísmo, da maldade, da maledicência, pessoas que ficam felizes em ver outras pessoas maus, pessoas que ficam torcendo pelo insucesso das outras. Tem muita gente assim ainda. Mas essas duas gerações se confundem, né? Como está dizendo aqui no livro. Também tem espíritos que chegaram, que eles chamam a nova geração,
espíritos que estão ajudando o progresso. E aqui, gente, eu vou ler para vocês. Ele fala exatamente como identificar esses espíritos. Olha que bacana. Ele fala o seguinte, ele diz que aqui, nós da Terra, a gente fica assistindo a partida de uns e a chegada de outros. Interessante, deixa eu trazer uma questão para vocês. Existe no Google, não sei se alguém já viu, a gente chama de marcador mundial, onde eu sempre consulto o marcador mundial, que eu gosto de ver enquanto está a população do planeta. Da última vez que eu vi, estava 7 bilhões e 600 milhões de pessoas. E nesse marcador mundial, ele fala do número de pessoas que já partiram de janeiro para cá e do número de nascimentos de janeiro para cá. Desde que o Covid chegou, que o marcador não mostra nada, ele fica o tempo todo, porque assim, quando você acessa, ele fica mostrando que está gerando o número, e aí em algum momento ele aparece o número, mas do Covid para cá, ele não consegue, não dá tempo de gerar, porque está sendo muito rápido o número de óbitos. Aí, antes do Covid, eu consultando esse marcador, o que é que eu percebia? Que nascia 3 vezes mais pessoas do que morria. Mas com o Covid, com esse número alto de desencarnes, a gente, certamente, esse número deve ou ter igualado ou deve ter ficado acima dos nascimentos. Por quê? Porque isso também é um indício da transição planetária. De muitos de nós que precisamos voltar para o plano espiritual, para que outros espíritos venham para cá, porque a regeneração moral, meus irmãos, não é só de nós encarnados. Não esqueçam que o planeta Terra tem espíritos povoando aqui, 21, quer dizer, mais ou menos isso, 3 vezes mais a população de encarnados. A gente tem de espíritos desencarnados, 21 bilhões, 22 bilhões, também que precisam reencarnar para evoluir. Então, muitos de nós estamos voltando para o plano espiritual e faz parte da transição. Não tem problema, a gente vai voltar para lá, a gente vai se aperfeiçoar. Muitos de nós talvez não reencarnemos mais aqui no planeta Terra. Muitos de nós talvez reencarnem em planetas inferiores, como foi em Capela. Lembra da história de Capela? Muitos espíritos de Capela, espíritos que não evoluíram com os demais em Capela, tiveram que reencarnar aqui no planeta Terra para ajudar o progresso do planeta Terra. E realmente era visível a inteligência desses espíritos. Basta a gente passear a caminho da luz, que fala muito bem da raça adâmica, exemplificando que é justamente os habitantes de Capela, espíritos para a gente evoluídos, certo? Espíritos que ajudaram muito o progresso. Então, se a gente estudar a época de Moisés, aquelas construções das Índias, quando a gente fala da Jordânia, então a gente tem assim uma história linda que os irmãos de Capela deixaram aqui. Então, muitos de nós certamente iremos, se nós não evoluirmos, não é? Como se deve, moralmente falando, muitos de nós estaremos em planetas, mundos inferiores à Terra, que pra gente vai ser como se fosse uma punição, mas é pra gente justamente ajudar o progresso daquele planeta e pra gente evoluir moralmente, porque Deus, em sua misericórdia, Ele não joga a gente fora. Ele sempre está dando oportunidades da gente se tornar um ser humano melhor, porque todo mundo vai chegar a ser uma pessoa melhor. Uns mais rápidos, outros mais lentos, mas a gente vai chegar.
A gente só precisa ter paciência com a gente, porque a gente não é perfeito, a gente vai errar, vai cair, mas o importante não é ficar paralisado lá no erro, chorando e reclamando porque errou. O mais importante é ter força para seguir adiante, sem julgar-se e sem julgar o erro também dos nossos irmãos, que assim como nós, também eles erram e vice-versa, então estamos todos no mesmo barco, tá? Continuando, pessoal, você está tudo bem aí assistindo, tranquilos? Quem quiser dar um oi, diz: oi Paula, tá tudo bem, tranquilo? Podem falar, tá certo? Não fiquem com vergonha não, coloquem aí o oizinho e tá tudo tranquilo, tá bom? Continuando. Bom, aí ele vai agora dizer o seguinte: sabe como distinguir em qual geração esses espíritos fazem parte? Olha só, a nova geração devendo fundar a era do progresso moral se distingue por uma inteligência. Observem, se vocês conhecerem alguém assim, olha só, ou se vocês se verem assim, se distingue por uma inteligência e uma razão geralmente precoces, unidas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas. Observe que os espíritos aqui ele não fala de religião, ele diz das crenças espiritualistas, certo? Ou seja, da conexão que essa pessoa tem com o divino, com o que transcende, certo? O que é o sinal? Olha só, ele diz que isso é o sinal indubitável de um certo grau de adiamento. Eita, quase que não sai. Um certo grau de adiantamento anterior. Bom, aí vamos lá. Essas pessoas, gente, que ele diz que são as pessoas que vieram para ajudar a regeneração, certo? Ele diz que essas pessoas, esses espíritos não são compostos de espíritos genuinamente, né, assim, exclusivamente superiores, certo? Não. Mas daqueles que, tendo já progredido, estão predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar um movimento regenerador. Ou seja, são pessoas que têm o pensamento sempre voltado para o bem. São pessoas que conseguem se conectar com o que transcende. São pessoas que estão sempre tentando apaziguar as situações, sem fazer intrigas, estão sempre mostrando o lado bom. São pessoas que têm ideias muito maravilhosas de progresso, que certamente são coisas que ajudam de alguma forma outras pessoas. São ideias assim muito extraordinárias. Pode ser de pessoas muito simples ou pessoas de muito dinheiro, de religiões diversas. Não se escolhe, tá? Porque o que está associado a essas pessoas não é as questões materiais, e sim o que esses espíritos têm por dentro. Ao contrário, gente, desses espíritos que eles falam aqui em obras póstumas, tá? Como é que a gente vai conseguir identificar aqueles espíritos mais atrasados nesse momento de regeneração planetária? Isso tudo que eu estou trazendo é para este momento que estamos vivendo, em isolamento social, do mesmo jeito, tá? O que distingue, ao contrário, os espíritos atrasados? Primeira coisa, olha qual é a primeira coisa que Kardec diz aqui: a revolta contra Deus. Acredita? A revolta contra Deus. Quantos espíritas, gente, quantos de nós, em muitos momentos, a gente não se revolta? Por isso que eu trago aquela fé raciocinada que eu falei para vocês antes. A gente precisa dessa fé
para a gente não se revoltar, não ficar com raiva de Deus, porque Ele só faz ajudar a gente, só ajuda a gente. Então a gente tem mais é que ser grato. Então, primeira coisa é a revolta contra Deus. A gente nega a providência e todo o poder superior à humanidade. Olha só. Depois, eles dizem aqui, é a propensão instintiva para as paixões. Olha só, as paixões degradantes, para os sentimentos, gente, antifraternais, sentimentos que faltam, que são cheios de orgulho, ódio, ciúme, enfim, a predominância do apego a tudo que é material. Então, assim, o que é que eu trago aqui para vocês, né? A gente fazendo essa reflexão aqui de Kardec, através da espiritualidade, é que comece, meus irmãos, a se observar nesse isolamento social. Como é que você está se percebendo? Você se percebe mais revoltado? Eu sei que tem muitos idosos também, sabe? Eu tô bem preocupada com o pessoal que é idoso, sabe, gente? Porque tem muitos idosos que acabaram ficando sozinhos em casa, porque não tinha como ter os filhos, né, próximo, porque nem os netos, porque a gente sabe que o Covid, ele pode se apresentar em determinadas pessoas e elas não manifestarem os sintomas. A gente chama de assintomáticos. Então, muitos idosos acabaram ficando sozinhos em casa. Eu fico preocupada porque, assim, os idosos que gostam de ler, os idosos que assistem uma novela, os idosos que mexem no celular, porque a gente sabe que de uns anos para cá, a gente sabe que tem muitos idosos, né, que já tem seu WhatsApp, tem Facebook, até Instagram. Eu tenho vários idosos que eu atendo que tem Instagram, inclusive, que é mais difícil, né, o Instagram. Então, assim, esses idosos, eu digo para vocês que para esses tá muito difícil, ó. E imagine para quem tem dificuldade, para os idosinhos que têm dificuldade em mexer na tecnologia, né, que não sabe fazer uma chamada de vídeo para poder ligar para a família, para poder ver a família. Os idosos que não têm paciência de ler, muitos são muito hiperativos, né, principalmente do sexo masculino. Então eles ficam arrumando o que fazer, querem sair de casa, então é uma agonia danada. Então eu fico preocupada como é que está a relação deles com Deus, sabe? Porque nesse momento de solidão, que poderia se transformar em solitude, ou seja, gostar de estar só e curtir esse momento, não acontece isso. Para eles é muito difícil. Até porque, assim, muitos faziam atividade física, faziam suas caminhadas, e tinham o aconchego da família, né, gente? Então, o que é que eu peço para o pessoal mais jovem que está aí assistindo a gente? Os filhos, os netos, liguem para essa turma. Liguem para os seus pais, liguem para os seus avós, façam chamada de vídeo. Se esse idosinho não consegue, não sabe fazer, vai lá na casa deles, fica de longe, deixa eles verem vocês, fica no muro. Se você mora em casa, fica no muro, eles ficam dentro, dá tchau, conversa de longe não pega, gente, sabe? Fica dentro do carro também, vai de máscara, mas faz alguma coisa para que eles não se sintam tão só. Outra coisa também que me preocupa quando a gente fala desse distanciamento de Deus, dessa revolta contra Deus, né, como está aqui em Obras Póstumas, os casais, que é outra coisa também que me preocupa muito com o isolamento social. Na China, aumentou muito o número de divórcios e da violência doméstica. E recentemente saiu um dado falando justamente do Brasil, que o Brasil também está no mesmo caminho. Aumentou o número de divórcios aqui, assim como aumentou o número da violência doméstica, que já não era baixo, a gente sabe disso.
Então, assim, o pessoal na terapia me pergunta muito, Paula, por que meu casamento tá tão ruim agora? Aí eu digo assim, e teu casamento tava bom antes? Sabe por quê, gente? Eu percebo que os casais que não viviam bem antes, com o isolamento e com essa convivência, ficou muito pior. Mas eram normalmente casais que já não se davam muito bem antes. Normalmente aqueles que se davam bem estão conseguindo conviver numa boa agora. Então, assim, busca a oração, porque Deus não tem culpa disso que está acontecendo contigo, mas é através de Deus que tu vai conseguir sair da situação que tu estás. Mas você só vai entender isso se você tiver uma fé raciocinada. Porque ter fé, minha gente, não é acreditar que tudo que a gente deseje, a gente vai conseguir. Ter fé é acreditar que tudo que chega para você é porque tinha que ser exatamente aquilo para aquele momento de vida teu. Isso é ter fé. Então, as pessoas que não alcançam o que elas querem, os seus desejos, elas se enfraquecem na fé, porque diz que Deus não as ouve, que Deus as esqueceram, que abandonaram. Isso não é ter fé, isso é ter revolta, é se revoltar contra Deus. Então, a partir desse momento de isolamento social, busca essa fé, faz meditação. A meditação é comprovado cientificamente que aumenta a tua imunidade, melhora os teus níveis de estresse, vai te deixar mais calmo, vai te conectar mais à tua espiritualidade. E a oração é uma meditação também. Porque é um momento que você consegue parar, silenciar tua mente, tentar trazer tua mente para o presente. Porque se você parar para observar, o tempo todo a gente está no futuro ou no passado. Pouco a gente está no presente. E por nós estarmos no futuro e no passado, a gente aumenta muito o número de cortisol na nossa corrente sanguínea. E se a gente não cuidar desse cortisol, o cortisol alto é bom, lógico, ele faz a gente acordar todos os dias, ele dá disposição para a gente. Mas quando ele está desordenado, quando ele está muito alto sempre, ele pode se tornar crônico. E isso faz com que a gente possa diminuir a nossa imunidade. A gente pode desenvolver hipertensão, a gente pode desenvolver cardiopatia. E isso é responsabilidade da gente. Então, que a gente volte, meus irmãos, para dentro de nós, para entender que nós não estamos sozinhos, que tudo isso que está acontecendo agora no planeta faz parte da transição planetária, não vai acabar aí. E não é para a gente ter medo, porque não é isso que Deus quer de nós. Que nos tornemos trabalhadores do Cristo. Trabalhadores que trabalham pela cultura da paz, que não coloca mais fogo na fogueira, que não entra em brigas políticas, principalmente, para não trazer essa energia da raiva, do ódio, essa energia partidária, porque isso enfraquece a energia do planeta. Que a gente, como espírita, a gente dê as mãos e comunique para as pessoas que nós somos trabalhadores da paz, mas não é falando para as pessoas, eu sou trabalhador da paz, não. É em nossas atitudes, é o que é que eu faço com minhas redes sociais, o que é que eu publico nas minhas redes sociais. O que eu publico vai fazer bem para as pessoas? Maravilha. O que eu publico vai gerar intriga, vai gerar raiva, vai gerar discussão, que vai trazer palavras de baixo calão? Então eu preciso parar e refletir. Se as mensagens que eu recebo no WhatsApp, se essas mensagens eu saio repassando tudo sem ver a fonte, sem ver se são verdadeiras, se essas mensagens eu estou vendo se vai trazer algo de bom para quem vai ler,
que vai tranquilizar a alma, que vai dar paz no coração para quem vai ler, ou vai deixar essas pessoas mais aterrorizadas? Ser trabalhador da paz, meus irmãos, nesse momento, é lutar pela paz. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele tem o capítulo 104, eu estou com o livro aqui, capítulo 104, que ele fala sobre a espada simbólica. Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. E ele diz o seguinte: o que é a espada simbólica? Qual é a espada que Jesus levava naquela época? Jesus tinha uma espada que era o que dava força para ele fazer tudo o que ele fez, que é a espada da paz. E essa espada da paz, segundo Emmanuel, ele diz que a gente consegue através do autoconhecimento. Se eu estou em paz comigo, eu serei a paz do mundo. Qual é a espada que você está carregando agora? É essa reflexão que nós precisamos fazer, mesmo passando por todas as dificuldades que eu tenho certeza que você está passando dentro do seu lar. Mas isso não pode ser maior do que a tua fé. E isso não pode ter mais força do que a espada da paz que Jesus ensinou pra gente, que é a espada simbólica. Então, que consigamos ser esse trabalhador da paz do Cristo neste momento de Covid-19, porque quando desencarnarmos daqui, não vamos levar nada material. Vamos levar muitas riquezas, mas as riquezas da alma, de tudo que a gente construiu para levar paz para dentro da gente e levar paz para esse mundo que está bem precisado. Ok, meus irmãos? Eu acho que está chegando nossa hora, não é? Para a gente terminar nossa palestra. Queria dizer para vocês nesse momento que Deus é muito maravilhoso e Ele sempre nos dá a oportunidade de estarmos juntos, né? Para a gente poder conversar. Hoje a gente não pode estar agarradinho, e eu adoro dar abraço, que vocês sabem, mas a gente está aqui graças à tecnologia, nesse calor humano, daqui eu consigo sentir a energia de vocês. Eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade de poder, da minha casa, estou longe de vocês fisicamente, mas eu estou muito próxima espiritualmente, de poder fazer essa palestra, de poder fazer palestra para outros centros, inclusive em outros estados, outros países, que antes a gente tinha dificuldade pela questão da distância. Dizer que Deus é muito maravilhoso em nossas vidas. Basta a gente querer olhar tudo de bom que Ele faz por nós. E se a gente conseguir criar o hábito da gratidão, não tem Covid no mundo que traga o desespero para a gente. Porque a gratidão consegue fazer a gente enxergar que mesmo se a gente pegar Covid, tudo tem um propósito de ser. E a gente vai sair dessa conforme as leis de Deus. Nunca as nossas leis. É Ele que comanda. Tá bom? Um beijo bem grande, pessoal de Panelas. Que Deus abençoe vocês, abençoe a cidade de vocês. Que nunca falte o alimento, que nunca falte o amor. O abraço carinhoso vai ser virtual aí de Nelly, que é uma pessoa extraordinária, gente. Vocês devem saber de quem eu tô falando, Nelly, tá? A Duda, que me receberam muito bem, muito bem. O Lamartine, não sei nem se o Lamartine tá por aí. Tinha uma outra pessoa que eu queria lembrar o nome dele, gente, que ele estava lá no dia da nossa palestra, mas eu não lembro agora o nome dele. Se alguém lembrar, me fala, aquele rapazinho alto. E tinha a pequenininha também, que eu esqueci o nome dela, ela me deu até um poema.
não lembro. Se vocês lembrarem, depois escreve para mim, mas mandem o meu abraço para eles, dizendo que a espiritualidade amiga com certeza está cuidando aí de todos vocês de Panela, assim como cuida de todos nós aí no planeta Terra, não é? Então, um beijo, até a próxima, que Deus abençoe, que Deus ilumine e que nos veremos em breve. Muita